Fala galera, saudações vascaínas. Hoje é dia de história da história mais bonita do futebol. Vamos falar do torneio Rio-São Paulo. Você sabe quantos torneios Rio-São Paulo o Vasco tem? Se não sabe, acompanha aí que vai saber. Se sabem, também acompanha o vídeo, compartilha, deixa seu like, se inscreve ainda quem não se inscreveu, porque isso ajuda bastante aqui o canal. Então, fica até o final e confere aí. Torneio Rio-São Paulo e títulos do Vasco nessa competição. Torneio Rio-São Paulo que teve seu início ali no ano de 1933, teve umas paralisações, depois continuou. A partir dos anos 50 começou a ter sequencialmente. O Vasco, até 58, ano do seu primeiro título, já tinha sido vice-campeão 4 vezes, mas foi em 58 que o Vasco foi campeão da competição, uma campanha muito boa. Começou perdendo na sua estreia da competição para o Palmeiras, mas daí para frente deslanchou, não perdeu mais, só vitória. Teve um empate aí contra o adversário do Rio aí, que eu não gosto de falar o nome, que vocês sabem quem é. E no último jogo, o jogo do título, né? Venceu simplesmente a Portuguesa de Desporto fora de casa pelo sonoro placar de 5-1. A campanha do Vasco foi 7 vitórias, um empate e uma derrota, marcou 26 gols, sofreu 12. Vavá foi ali o artilheiro do Vasco com 11 gols, o Vasco fez 15 pontos, né? Já que uma vitória valia apenas 2 pontos na época, 7 vitórias e um empate, 15 pontos, né? O Vasco quase que era invicto, né? No ano que foi muito importante para o futebol brasileiro, já que era ano de Copa do Mundo, né? E o Brasil se consagrava campeão do mundo naquele ano, né? Com um título muito importante para o Vasco, que abriu sim os caminhos aí para os próximos, né? O de 66 e o de 99, que foi marcante. Já a campanha de 66, o Vasco obteve 5 vitórias, um empate e 3 derrotas, né? Marcou 12 gols e sofreu 11. O torneio teve que ser interrompido, né? Na época, porque a CBD convocou os jogadores ali que estavam envolvidos na parte final do torneio. Então não puderam fazer as finais daquele ano, né? Então ficou entre Corinthians, Vasco, Santos e Botafogo o título. Tá na história, o Vasco ficou com esse segundo título, então fomos bicampeões, né, naquela época. A campanha não era tão boa quanto a de 58, mas é fato que o Vasco estava ali entre os 4, estava brigando ali para ser campeão, né? Se ia ser ou não sozinho, ninguém sabe, mas é fato que, como dividiram, ficou ali o título também gravado ali na história do Vasco, na memória ali dos torcedores, dos jogadores que participaram sim daquela campanha. E 99 inesquecível, que muita gente aqui da nossa geração conseguiu acompanhar em loco aí, e viu de perto aquele timaço que o Vasco tinha, naquela época que conquistou vários títulos ali pra gente, né? Estamos com saudades disso, Vasco. Volta a ser o que era antes. A gente implora por isso. O Vasco que na época conseguiu fazer 6 vitórias, um empate e 3 derrotas, né? Fez 19 pontos, né? Eu tô falando aqui no geral, né? Chegou à semifinal contra o São Paulo. Eu aqui classifico aquele jogo contra o São Paulo, aquele mata-mata ali de semifinal, foi o mais difícil do Vasco. Foi complicado. O Vasco que na primeira partida jogando em casa começou perdendo 3-0, conseguiu diminuir a vantagem ali fazendo 2 gols e ficar mais fácil, entre aspas, né? Conseguir reverter o placar no jogo de volta lá no Morumbi, né? O Vasco sim conseguiu ir lá e num jogo sensacional conseguiu fazer 3-1 num jogo inesquecível, né? O Vasco que empatava ainda no jogo, né? De repente ali o nosso Guilherme e o Wagner ali conseguiram entrar ali em 2 minutos, a gente conseguiu essa virada, reverter o placar, fazer 3-1 em busca do título aí, que foi muito importante naquele ano, foi sensacional. Já a final, o Vasco disputou contra o Santos, né? Foi 2 jogos, né? O Vasco, primeiro jogo o Vasco teve um bom resultado, já venceu o Santos de 3-1, então ficou ali já meio caminho andado, né? No jogo da volta já precisava apenas empatar, perder de 1 gol ali, ainda éramos campeões, mas conseguimos fazer melhor, conseguimos ser campeões e vencendo lá dentro do Morumbi, né? Foi um jogo sensacional, um gol de Zé Maria ali no primeiro tempo, gol de falta. Aí no segundo ali o nosso reizinho, Juninho, conseguiu fechar ali o placar 2-1. Cara, foi sensacional, foi muito bom naquele tempo. A gente só tem mesmo a agradecer o Vasco por esses momentos maravilhosos da nossa vida. Então,
Fica aí com o gol de Juninho, né? Vamos rever aí no final do vídeo esse gol de Juninho aí para relembrar o fechamento daquele título que foi muito importante aí para a nação vascaína. Luta. Juninho, ele é perigoso, botou na frente, bateu pro gol. Gol! É do Vasco! Juninho, número 8, fera do time do Vasco. Aos 30 do segundo tempo. Foi levando, ninguém marcou. Eu digo, esse é perigoso. Esperou a definição do Zé. Saiu da falta. Bateu de lado de pé, meteu no ângulo. Não deu chance de defesa para os... É isso aí, galera. Isso aqui foi mais só um pouquinho da história mais bonita do futebol, né? Escolhi esse tema, achei muito interessante. Vocês acompanham aí o canal aí, que sempre vai ter alguma historinha nova aí. Talvez uma vez na semana, ou que nem eu venho fazendo, né? Mas pode até ser que venha acontecer de ser 2 vezes na semana esse quadro aqui. Então, espero que tenham gostado. Compartilha aí, dá uma ajuda ao canal aí. Deixa seu like. Façam o que puderem aí para dar uma força aí. Só assim vai incentivar cada vez mais a gente aqui no canal. Então, saudações vascaínas. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aí, galera.